Bonjour mon ami, ça va bien? Então, como eu havia dito, eu falei aí pra vocês, eu vou tentar deixar todo dia uma live gravada, no período aí da tarde, e aí você pode assistir quando você puder, tá bom? Então, o assunto de hoje que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un peu du verbe precisar. Então, como é que a gente fala precisar no francês? Pessoal, o verbo precisar, ele é uma locução verbal. Então, o que significa isso? O que é uma locução verbal, Leandro? Vamos lá, é um verbo seguido de um substantivo mais uma preposição. Então, quando você falar o verbo precisar no francês, ele é nada mais, nada menos do que uma locução verbal, significando, tendo esse sentido literal, ter necessidade de, beleza? Ou seja, precisar em francês, avoir besoin de. C'est comme ça que nous parlons, ça va? Bonjour Saboia, seja bem-vindo, mon ami. Estamos fazendo a live hoje aqui um pouquinho mais cedo e já vou deixar gravada para vocês. Hoje o intuito da aula, o sujeito é o assunto, excuse-moi, aí é o verbo avoir besoin de. E iremos já, eu vou deixar para vocês vários contextos, ou seja, várias estruturas para você desmistificar aí a questão do precisar e você já saber como utilizá-la de forma correta, beleza? Então este é o verbo avoir besoin de. Primeiramente, alors d'abord, je vais faire la conjugaison avec vous. Vamos fazer a conjugação dele aí juntos. Então o verbo avoir, ele é um verbo irregular, tá? Então é um verbo irregular. Vamos dizer aí que ele não seria a parte daí de nenhum dos três grupos, primeiro, segundo e terceiro, tá? Então a gente vai colocá-lo assim, ó, conjugação dele. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont. Beleza? Então cuidado. A primeira estrutura aí, ou seja, o j'ai, nós já vamos ter a contração, tá? Ou seja, J apóstrofe AI. Então, neste contexto, elisão, elision, c'est la même chose de contraction en français. Então, o que a gente vai colocar? Vai suprimir aí o E do G e vai adicionar um apóstrofe, beleza? Bem simples. Então, j'ai, j'ai. Talvez você venha ouvir aí, ou já tenha ouvido, o som de G, G. Pode ser feito também, mas a probabilidade de você errar esse G contraído do je parle, sem haver a contração, é muito grande. Então eu te dou a dica seguinte. Coloque sempre assim, ó, j'ai besoin de, tá? E quando você quiser utilizar apenas o je parle, je travaille, je pense, je fais, aí você já sabe que tem que colocar o biquinho, beleza? Salut Lígia, Bruna, BMA, bonjour mes amis, sejam bem-vindas. Ok? Então vamos lá novamente. Vou passar todos os pronomes sujet e o respectivo verbo avoir já conjugado. Vamos lá. Então, eu tenho, j'ai. Tu tens, ou você linkando com o contexto familiar, você tem, tu as. Beleza? Tu as. Il a. Então, não esqueça, aqui a gente vai fazer uma liaison. Iremos fazer uma ligação. Il a, elle a, on a. Os três com a liaison. O que é isso, Leandro? Você vai ligar. Por que não? Você não pode falar assim, ó. Il a, elle a, on a. Perceba, fica um calo, fica um laque aí como é que fala isso, pô? Fica um espaço faltando aí. Neste contexto, perdão. Deixa eu desligar aqui o zap. La loi de Murphy. Então, a lei de Murphy. Beleza. Beleza? Então, vamos lá. Ele tem, il a, ela tem, ela. Temos, ou a gente tem. Você pode entender o on como sujeito oculto, sujeito caché, que significa o sujeito oculto no português. Por exemplo, temos um bom professor de francês. On a un bon professeur de français. D'accord? A gente tem, on a. Então você vai entender o on dessa forma, tá? Por exemplo, falamos francês no Brasil. Português, no caso, né? On parle portugais au Brasil. On parle português. Falamos português no Brasil. Quem fala? Nós, a gente, ok? Beleza, vamos lá. Il a, elle a, on a. Très bien. Nous avons, vous avez, ils ont. A partir daí, o que eu tenho que fazer, Leandro? Apenas adicionar o besoin de. Então, quando eu for falar em francês, eu preciso, j'ai besoin de.
J'ai besoin de. Pas plus que ça, nada além disso, tá? Vamos lá, então vamos adicionar aqui um contexto. Eu preciso comer hoje. Como é que é comer mesmo? Manger, ok? J'ai besoin de manger aujourd'hui. Bem simples, não? Salut Sol, seja bem-vinda. TLQDA Jardim Y entrou. Bonjour, seja muito bem-vinda. Então bora lá, pessoal. Vamos colocar aqui uma estrutura agora com tu. Vou perguntar assim: você precisa falar francês? De modo informal, de modo mais familiar. Como que a gente vai falar isso? Tu as besoin de parler français? Tu as besoin de parler français? Lembrando que a primeira forma de pergunta, de se fazer uma pergunta no francês, a mais simples é a entonação. Ou seja, a mesma forma que você fala aí a entonação no português, você vai colocar no francês. Então isso fica muito mais fácil, fica muito mais natural para você praticar o seu francês. Salut, Calita. Bonjour, mon ami. Bonjour, Larissa. Sejam bem-vindas. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos colocar novamente essa perguntinha. Você precisa falar francês? Ou se você quiser pensar aí, tu precisas falar francês? Só que lembre-se, é contexto informal, familiar, tá? Bora lá. Tu as besoin de parler français? Perceba a entonação. Tu as besoin de parler français? Ela sobe, ok? Vamos colocar essa mesma estrutura dentro de um contexto afirmativo. Como que ficaria? Pratique aí. Ó, você precisa falar francês. Como se eu estivesse falando assim, pessoal. Pessoal não, para cada um. Você precisa falar francês. Como ficaria? Tu as besoin de parler français. Você precisa falar francês. Tu as besoin de parler français. Perceba, a entonação ela é muito similar, ela é muito parecida, tá? E isso faz com que você consiga almejar, atingir a fluência com muito mais facilidade e com muito menos tempo de prática, de estudo, tá? Ça va, mon ami? Comment ça va? Je vais très bien. Et toi, est-ce que tu vas bien? Beleza? Vamos lá, agora o terceiro contexto aqui. Eu vou colocar com ele. Então, ele precisa estudar. Ele precisa estudar, apenas isso. Lembrando que, olha, ele precisa estudar. O verbo estudar aí, ele está no infinitivo. O que é isso? Ele não está conjugado, tá? Então, muitas vezes o aluno erra, porque ele quer colocar depois do de, ele coloca o verbo conjugado no presente ou outra coisa, tá? Eu vejo muitos alunos errando, colocando, por exemplo, j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de faire. Sempre, quando você for adicionar um verbo aí no infinitivo, desculpe, que por exemplo, eu preciso comer, eu preciso falar, eu preciso trabalhar, o verbo está no infinitivo, é a mesma estrutura no francês. Lembre-se, não tenha dúvida. Literalmente, então quando você trabalha o precisar, ter necessidade de. Então quando eu digo isso em francês, eu tenho necessidade de falar. Você está dizendo isso literalmente, só que você não vai ficar focado pensando nisso, você vai pensar eu preciso, tá? Tudo bem que a estrutura é um pouco mais longa, mas você não vai ficar pensando eu tenho necessidade de. Isso é só apenas o sentido literal, para que você saiba o contexto, o que é toda aquela estrutura, beleza? Salut, diga Ramones, bonjour mon ami, pardon. Então vamos lá, ele precisa trabalhar, vamos colocar essa estrutura, como é que fica? Ele precisa trabalhar. E lá, não esqueça então já de colocar liaison, il a besoin de travailler. Il a besoin de travailler. Beleza? Então já vimos que a primeira estrutura aí de se fazer a pergunta é apenas a entonação. Como que vai ficar essa entonação aí, gente? Por exemplo, ele precisa trabalhar? Ele precisa trabalhar? Pense ele, quem é ele? O seu pai, o seu irmão, um amigo seu, seu primo, não importa. Mas pense sempre dentro de um contexto, tá? Vívido, algo que você possa vivenciar a língua. Então vamos lá. Ele precisa trabalhar? Por exemplo, o professor Leandro precisa trabalhar? Oui, moi, j'ai besoin de travailler. Então, como você faria essa pergunta? Il a besoin de travailler? Il a besoin de travailler? Esse travailler com um R, tá? Só que a gente não vai pronunciar, ele fica muet, é um R mudo. Ok? Bora lá então. Vamos trabalhar o on, que eu percebo que os alunos têm muita dificuldade, erram muito com relação ao pronome on e os seus contextos, os seus significados. Então, já como eu disse a tout à l'heure, agora há pouco, o on, gente, é como se fosse o pronome oculto, o sujeito oculto no francês, pardon, no português, tá? Então, como que a gente utiliza? On a besoin d'étudier. On a besoin d'étudier. Eu vou entender isso como? Precisamos estudar.
precisamos estudar francês. On a besoin d'étudier le français. Bem simples, não? Você pode entender dessa forma, precisamos estudar dentro de um contexto informal, sem ter algo pessoal, a pessoalidade, e você pode colocar aí também dessa forma, a gente. Então lembre-se, como eu falei, o contexto familiar, a gente precisa estudar. On a besoin d'étudier le français. Beleza? Então entenda sempre, associe dessa forma, a gente ou sujeito oculto. Temos, tá? Precisamos, ok? Pratique então, pratique essa estrutura que eu vou passar aqui para vocês, ó. Precisamos beber água. Precisamos beber água. Como que ficaria? Escrevam aqui para mim. Bonjour, Babi. Seja muito bem-vinda. Vai lá, coloque aí para mim então. Precisamos beber água. Como é que vai ficar essa estrutura? Utilizando o on, tá? Não estou colocando nós precisamos, como pronome sujet. Vamos lá. On a besoin de boire de l'eau. On a besoin de boire de l'eau. Simples? Vou deixar escrito para vocês para facilitar, tá? Então lembre-se, a gente vai pegar primeiramente o pronome, depois a conjugação do avoir aí no presente. On a, ótimo. Besoin de. E neste contexto, pessoal, a gente vai ter que colocar o quê? O partitivo. O que é o partitivo? Ele vai dar parte a algo que é comido, que é bebido, entre outros contextos, que você não sabe, você não tem a quantidade. Digamos, ele não é explícito, beleza? Então, o quê? Quando você bebe água, você não bebe toda a água, você bebe apenas uma parte. Eu bebo da água, por isso que serve o partitivo, para dar a parte de algo que não está especificado, a quantidade, se é muito, se é pouco, ou coisa e tal. Beleza? Então vamos lá. On a besoin de boire de l'eau. De l'eau. Precisamos beber água. Ou a gente precisa beber água. Entenda sempre assim que vai ficar muito mais fácil a sua compreensão do francês. Bonjour, Rafael. Seja muito bem-vindo. Ok? Bora lá, pessoal. Então, o próximo aí que nós vamos trabalhar vai ser o nous. Então, já deixei aí, já fizemos a conjugação do avoir. Novamente, vou falar para vocês. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous, nous avons. Nous avons. Então, vou escrever aqui para vocês não esquecerem mais. Aqui, neste contexto, o que ocorre? Nós temos uma liaison. O que é isso, Leandro? É uma ligação. Então, a gente vai ligar o S do pronome aí, nous, com o A do verbo avoir. Por quê? Porque ele inicia por vogal. Então, a gente faz essa liaison. Algumas ligações no francês são obrigatórias. Outras não, tá? Neste contexto, c'est une liaison obligatoire. Então, ela é obrigatória. Você nunca pode falar assim, nous avons, tá? Jamais. Jamais. Ne fais jamais une chose pareille. Não faça nunca isso, tá? Então, nós temos, beleza. Vamos colocar neste contexto. Nós temos necessidade de Deus, ou seja, nós precisamos. Nós precisamos ficar em casa. Eu sei que é difícil, eu sei que não é legal, mas nós precisamos, não? Então, vamos lá. Ficar em francês, rester. Rester, eu vou colocar aí para vocês. Rester. Então, o verbo no infinitivo aqui, ou seja, o ficar é esse daqui, ó. Rester. Como que eu vou estruturar isso? Vocês já sabem. Já sabe, depois, après la préposition de, nous allons mettre ce verbe à l'infinitif. Então, depois do de, da preposição de, colocaremos o verbo no infinitivo. Você já tem aí o verbo. Como é que vai ficar a estrutura? Nós precisamos ficar em casa. Nós precisamos ficar em casa. Vai lá, estrutura aí para mim. Donc, nous avons besoin de rester à la maison. Tá? Nous avons besoin de rester à la maison. Ou nous avons besoin de rester chez nous. A gente pode utilizar aí nesse contexto chez, tá? Já fiz uma live onde eu expliquei todos esses aspectos. A lá, L apóstrofe, o, a UX, chez, tá? Então, se você tem dúvida aí ou com relação a esse assunto, depois dá uma checada lá no meu YouTube, no canal. Eu não sei se eu já coloquei lá o vídeo, mas caso eu não tenha colocado, eu vou colocar brevemente. E aí vai ficar bem tranquilo para você entender isso daí. Então vamos lá, vou escrever a estrutura para vocês. Nous avons besoin de rester chez nous. Bonjour, Malu. Seja muito bem-vinda. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Nous avons besoin de rester
chez nous. Chez ou chez. Você que escolhe. Você pode colocar a pronúncia dessas duas formas. D'accord? Bora lá então. Próximo pronome aí. Prochain pronom sujet. O próximo pronome, a gente fala em português, pronome pessoal. Em francês, pronom sujet. Lembrando, todos esses pronomes sujeito, pronom sujet, para que você possa utilizá-los de forma correta, você vai colocar sempre com um verbo, tá? É diferente. No português a gente utiliza muito o verbo sem o pronome pessoal. Por exemplo, falo francês. Quem fala? Eu sei que sou eu, mas a gente não... No francês eu não posso colocar parle français. Esse parle français já entra no contexto aí do imperativo, que é o contexto que eu não preciso dos pronomes pessoais. Então seria parle, parler, parlons. Nós utilizamos sempre com o tu, o vous e o nous, tá? Dessa forma. Então o imperativo no francês é o contexto que a gente pode falar sem precisar dos pronomes. Quando nós estivermos nesse contexto do imperativo, você sempre, alors toujours, vous allez utiliser le pronom sujet. Quais são eles mesmos? Bora lá. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ou seja, à la troisième personne du pluriel, nous avons un S. Nós temos o S, tá? Só que a gente não vai pronunciar quando você estiver falando dessa forma, tá? Eu estou fazendo aqui para vocês. Il, elle. Esse il, eu tenho S. No elle, tem o S também. Eu só irei pronunciá-lo, na verdade, esse pronunciar entre guillemets, entre aspas aí, quando o verbo iniciar por uma vogal, igual no contexto que a gente vai ver do avoir. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Eu vou fazer uma liaison, beleza? Então, quando o verbo não iniciar por vogal, esse S, ó, c'est muet. Ele é mudo, você não irá pronunciá-lo, tá? Então, vamos lá. Nous avons besoin de rester chez nous. Très bien. Agora com vous. Se eu perguntar para você assim, ó. Você precisa... Deixa eu ver aqui. Você precisa trabalhar hoje? Vamos lá. Primeira forma de perguntinha aí é o que? Entonação. Então, vous avez a estrutura. Ótimo. Você precisa. Vous avez besoin de. Opa. Beleza. Você tem necessidade de. Você tem necessidade de trabalhar. Você precisa trabalhar. Vous avez besoin de travailler aujourd'hui? Dis-moi, responda aqui para mim. Vous avez besoin de travailler aujourd'hui? Você precisa trabalhar hoje? Escreva aí para mim. Se você precisa, caso positivo, afirmativo. Oui, j'ai besoin de travailler aujourd'hui. Se for um não, beleza, lembrando. Como que a gente vai trabalhar essa negação, essa estrutura aí da negativa no francês? Lembre-se, onde que está o verbo? A dica é sempre o seguinte, você está trabalhando, você está lá estudando o francês, principalmente as estruturas, as frases, você quer negar, foque no verbo, tá? Então, foque no verbo. A estrutura aí, avoir besoin de, causa um certo, diria que, embaraço na cabeça dos alunos, porque muitas vezes ele nega o besoin. Lembrando, o besoin é apenas um substantivo. Você tem que ir no verbo. Onde que está o verbo aí? Neste contexto, vous avez, não é? Se eu for falar, você não precisa, vous n'avez pas. Então, eu vou negar aí o quê? Eu vou trabalhar sempre com o verbo. Eu entendo que, inicialmente, a gente fica, às vezes, meio perdido com esse verbo avoir, porque ele não tem muita associação com o português, aí, questão do verbo ter, né? Donc, vous n'avez pas besoin de. Ok? Vous n'avez pas besoin de. Ótimo. Agora, vamos na negativa aqui, com o G. Eu não preciso. Je n'ai pas besoin de. Vocês lembram lá no início da aula o que eu falei? A questão da pronúncia. Como que a gente vai pronunciar o eu, sem estar contraído? Ou seja, apenas J-E. Somente o J-E. Je. Beleza? Quando ele está contraído, ou seja, quando ele está no contexto aí com avoir besoin de, j'ai. Fica mais fácil. Você não vai ter erro de pronúncia, nem vício de linguagem. Então, vamos lá. Perceba que nessa negativa, ele já não vai ficar j'ai. Porque o que antes estava fazendo a contração e com o verbo, agora não, ele vai fazer com um ne. Então vamos lá. Je n'ai pas besoin de. Entendeu? Na negativa. Agora na afirmativa, j'ai besoin de. D'accord? Viu como é simples? Je n'ai pas besoin de travailler aujourd'hui. Bravo, Kalita, c'est ça. Já coloca aí para mim, que eu já sei que tu já consegue responder. Então, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mas por que não?
Bonjour, Marcos Júnior Barra. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, a gente está vendo aí a questão do verbo avoir, besoin de. Coloque para mim, Calita. Pourquoi pas? Pourquoi vous n'avez pas besoin de travailler aujourd'hui? Bonjour, monsieur Aoki. Salut, comment ça va, mon ami? Ok, vamos lá, pessoal. Agora vamos pegar aqui o verbo, excusez-moi, o pronome il, como eu havia dito. Então, ou seja, à la troisième personne du pluriel, il, on ne va pas prononcer le S, sauf, então exceto se o verbo iniciar por vogal. No contexto aqui, nós temos o que? O avoir. À la troisième personne du pluriel, ils ont, ONT. Então, se ele começa por uma vogal, aí nós temos que fazer a ligação. E neste contexto, la liaison é obrigatória. A ligação aqui vai ser obrigatória, tá? Vai ficar dessa forma. Vou escrever aqui para vocês. Então, quando eu utilizar essa estrutura, eles precisam, vai ficar assim, pessoal. Ils ont besoin de. Ok? Já vou colocar na terceira pessoa do plural aí. Elas precisam. Elles ont besoin de. La même chose, c'est pareil. Ça va? Salut Maia, salut Aoki, Brechó Kiwi, Buja Marie. Sejam bem-vindos. Isabela, bonjour. Marília, bonjour. Beleza? Então, elles ont besoin de. Ils ont besoin de. Ou seja, eles precisam, eles têm necessidade. Ok? Vamos lá. Agora vamos trabalhar o contexto. Vamos falar assim, ó. Eles precisam falar francês com o professor. Como que nós iríamos dizer essa estrutura? Bem simples. Eles precisam falar francês com o professor. Bora lá. Ils ont besoin de parler français avec le professeur. Se não quer falar professeur, pode colocar apenas assim, ó, avec le prof. Prof, c'est quand on abrège. Abrégé en français, abrégé en français significa abreviar, beleza? Bonsoir, Petro Comic, Buja Marie, beleza? Então vamos lá. Eles precisam falar francês. Vamos trocar agora esse francês, vamos colocar como se fosse eles precisam falar inglês. Ils ont besoin de parler. Como é que é em inglês mesmo? Anglais, beleza? Esse sufixo IS você pode colocar tanto glé como glé. Ou seja, você que escolhe. Français, français, c'est la même chose. Ça parle juste de l'accent. Isso está relacionado apenas com o sotaque, tá, pessoal? Donc, à Paris, l'accent, normalement, il est un peu plus ouvert. O sotaque ele é um pouquinho mais aberto. É você que escolhe, tá? A estrutura é avoir besoin de. Isso, Pedro. Então, eu estou desmistificando, estou explicando bem aí para vocês não terem mais dúvidas com a utilização do verbo precisar. O precisar no português, en français, é uma locução verbal. Ter necessidade de. Então, lembre-se, você vai focar no verbo. O verbo aí é o avoir, beleza? Ils ont besoin de parler avec le professeur. Isso, só trocar o S pelo F aí, tá, Brechó? Muito bem. Ils ont besoin de parler français. Excellent, c'est ça, meus amigos. Vamos lá, agora vamos colocar na estrutura aí o feminino. Elas precisam. Então, elas precisam comer agora, tá? Elas precisam comer agora. Eu estou passando essas estruturas dessa forma para você entender, para você perceber quão simples é. A partir daí, você apenas vai pegar o e vai trocar depois, ou seja, depois da preposiçãozinha de, desse de, você vai colocar outros verbos no infinitivo. Vamos fazer primeiramente, elas precisam comer, depois a gente coloca o verbo ler, tá? Para quem não saiba ainda, o verbo ler é lire. Lire, L-I-R-E. L-I-R-I-E. En français, L-I-R-E. D'accord? Bora lá. Então, elas precisam... qual era o tempo aqui? Comer, isso. Elles ont besoin de manger. Elles ont besoin de manger. Beleza? Vamos fazer uma pergunta. Se eu falasse assim, elas precisam comer? Elas precisam comer? Como seria? Como que nós iríamos falar? Como ficaria essa estrutura? Elas precisam comer? Bem simples. Primeira forma de poser une question, entonação. Sei que fica, eu estou falando, estou batendo em cima, por quê? Para você perceber, para você entender e que você possa remarquer que le français n'est pas si difficile. Para você entender, perceber que o francês não é essa dificuldade toda que é pregada aí, tá? Então, às vezes você não está conseguindo aprender, você não consegue falar, não é culpa sua. É a forma como você aprendeu, é a forma como te ensinaram. Assim como outrora eu também já tive muita dificuldade com o francês, eu não sabia, eu era travado de tudo, gaguejar, je bégayais quand je parlais français.
se você sabe, gaguejar, bégayer. Então, eu gaguejava quando ia falar, era complicado. Bora lá. Elles ont besoin de parler français avec le professeur. Beleza. Com a pergunta. Primeira forma, entonação. Elles ont besoin de manger. Elles ont besoin de manger. Quand? Quando? Maintenant? Elles ont besoin de manger maintenant? Parfait. Tá? Isso, a gente pode colocar também com a inversão. A inversão, pronom, sujet, verbe. C'est nickel. Mas é porque nessa aula aqui eu quero só deixar o mais simples. Depois a gente vai agregando mais valor aí, colocando as outras duas formas de pergunta. Mas isso mesmo, pessoal. Ont-elles besoin de manger? Très bien. Ont-elles besoin de manger? C'est ça. A gente pode colocar dessa forma também. Lembrando que as perguntas no francês, quais são as formas? São apenas 3. Primeira, entonação, que eu estou trabalhando aqui com vocês. La deuxième, inversão, pronom, sujet, verbe, que é esse aí que vocês estão colocando. Ont-elle, ont-il, est, je, as-tu, et ça part, e aí vai. E a última, como que fica? Est-ce que. Então, vou fazer as 3 formas aí. Vocês já me deram essa segunda, e a primeira eu já falei. Então, novamente, elas precisam comer. Elles ont besoin de manger. Olha a entonação. Elas precisam comer? Elles ont besoin de manger. D'accord? Inversion, pronom, sujet, verbe. Ont-elles besoin de manger? Mesmo estando invertido, eu tenho que focar também na questão da entonação. Tá? Mesmo com a inversão, lógico, já sei, opa, inversão, pergunta. Mas eu também preciso colocar a entonação, isso é importante. Ont-elles besoin de manger? D'accord. E a última forma, la dernière façon, c'est... est-ce qu'elles ont besoin de manger? Est-ce qu'elles ont besoin de manger? Utilizando est-ce que. Beleza? Então, perceberam como que é simples? Vou deixar mais uma estrutura para vocês aí, tá? Então, como que ficaria assim, ó? Eu preciso ler um livro. Bem simples, hein? Eu preciso ler um livro. Para quem não sabe, ler aí é lire. Já falei, L-I-R-E. Deixa eu anotar aqui para vocês. Lire. Como é que fica isso, gente? Eu preciso ler um livro. Livro, nós temos, por exemplo, a palavra livre e nous pouvons dire aussi un bouquin, tá? Aqui você que não conhece ainda esse substantivo, esse vocábulo aí, bouquin. Lembra no inglês? Book. En français, bouquin. Vou deixar escrito aqui para vocês. E não apenas isso, nós temos um verbo. Bouquiner. Bouquiner en français, lire un livre. Interessante, não? Ou, quando for o contexto aqui do substantivo, um livro, un bouquin, beleza? Tranquilos? Vamos lá. J'ai besoin de lire un livre. Très bien. Ou, se quiser, j'ai besoin de bouquiner. Então, você pode utilizar essa estrutura também. Est-ce qu'elles ont besoin... Brechó, você vai colocar aí est-ce qu'elles ont. Então, não esqueça de utilizar o avoir, porque se eu ler essa estrutura, vai ficar assim, ó. Elas, necessidade de comer, ficaria tipo isso o contexto literal, lógico. Ele vai ler e vai falar, eu sei o que você quer dizer, mas a estrutura é assim, tá? Então não esqueça, tá faltando aí, ó, o ONT, a conjugação do avoir neste contexto. J'ai besoin de lire un livre, j'ai besoin de lire un livre. Très bien. Tô vendo que vocês já estão conseguindo gerir essa questão, ou seja, nous disons en français, là, vous gérez déjà le verbe avoir besoin de. Então, vocês já estão dominando, administrando bem essa questão. Tá ok? Coloca na negativa. Como que ficaria aí? Eu não preciso ler um livro. Eu não preciso, ou seja, eu não tenho necessidade de. Vai lá. Foquem no verbo, hein? Qual é o verbo aqui? Apenas essas duas vogais aí, o A e o I, tá? Então, ou seja, tenho em francês, aí. Seguido, lógico, antes dele, o pronome je, beleza? Vamos lá. Então, agora eu não tenho. Como é que vai ficar? Je n'ai pas besoin de lire. D'accord? Aí, brechó, isso, j'ai besoin de bouquiner. Então, porque você vai estar trabalhando o verbo no infinitivo. Eu preciso ler. J'ai besoin de bouquiner. J'ai besoin de lire. Ça va? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero que tenha ficado claro este assunto. E je suis vraiment désolé parce que les deux derniers jours,
je suis pas arrivé à faire les lives avec vous. Então, peço desculpas realmente de coração, gente. Eu não consegui fazer as lives. Esses dias têm sido corridos com os alunos. Tenho aula, tenho meus alunos presenciais aí também. E é muita correria. Mas eu tô aqui com vocês, tá? Então, vou tentar fazer sempre as lives agora de tarde, de dia. Deixo gravado e vocês vão assistindo. E para quem não conseguir assistir depois no Instagram, eu vou postar as lives lá no YouTube. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu também já estava com saudade de ficar aqui com vocês. É muito bom, é muito aprazível estar esse momento de compartilhar com vocês, de tirar dúvidas e de praticarmos, tá bom? Então, pessoal, a gente se vê amanhã e tente praticar. Vocês viram quão simples que é? Lembrando aqui, ó, como que é a conjugação do avoir. Bem simples. J'ai, tu as, il a. Não esqueça aqui, ó. Il a, il a. A gente vai fazer a liaison, não pode ficar il a, senão dá um calo na pronúncia, isso fica feio. Lembre-se, o francês, por que ele é uma língua bonita? Porque ele trabalha muito, ele é trabalhado, ele é feito de forma harmoniosa, para que haja sempre o quê? As contrações, as devidas contrações, as elisões e as ligações. Então isso faz com que fique uma língua aprazível ao ouvido, ao se ouvir, tá? Então vamos lá. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, nous avons. Perceba a ligação, som de Z, nous avons. Vous avez, ils ont. A partir daí, eu apenas jogo o quê? No contexto do precisar. Besoin de. Necessidade de, necessidade de, necessidade de, com cada um dos pronomes sujeitos aí, ok? Ah, que legal. Mas conte comigo, qualquer dúvida é só colocar, me manda no direct. Eu tenho alguns alunos, ontem mesmo recebi umas mensagens tipo uns posts em francês. Professor, não entendi isso aqui, o que ela está falando, não sei o que. Pessoal, eu respondo com maior alegria, mas é isso, tá bom? Espero que tenham gostado e à demain. Salut!